sobre reduzir ou não a borda sisal, que é uma dúvida muito comum. Hirata, eu tenho muita dor no coração de ter que reduzir a borda sisal, né? Será que, né, realmente isso é necessário, isso deve ser feito, né? Então fica com a gente aqui no Café com Hirata, que a gente vai falar muito sobre tudo isso, tá? Se você não me conhece, meu nome é Fábio Hirata, sou um professor de odontologia restauradora adesiva há mais de 18 anos e eu sou um professor que atende pacientes todos os dias como você, e eu entendo que a nossa carreira, ela cresce e ela é pautada nos bastidores e não no palco, né, que acontece nas mídias sociais. A gente quer muito que você entenda que o Café com Hirata, né, ele é uma gota, é uma semente de entusiasmo antes de você começar a fazer odontologia no consultório, tá? Principalmente numa quinta-feira que ainda tá meio fria, né? Uma coisa meio complicada aí. E aí eu te falo, né? Por que você deveria ficar comigo, né? E qual que é o meu propósito com você? Né? Meu propósito é que você domine os protocolos restauradores adesivos, né? Reabilitações adesivas, e tenha mais segurança e confiança para atender os seus pacientes, para fazer preparos, reduções, adequações dos seus pacientes, sem dor no coração. Né? O que eu noto, né? Como o grande imperador romano, filósofo, né? Nas suas meditações, Marco Aurélio sempre falou, a grande dificuldade é que você sabe o que você tem que fazer, você tem as informações do que você tem que fazer. O problema é que você não consegue dar o primeiro passo, né? E para isso você precisa de uma figura de transição na forma de um professor que pegue na tua mão e te leve, né, de um ponto A para um ponto B. Então esse é o meu propósito com você, tá? E hoje, né, a gente começa sempre com alguma coisa voltada para alguma coisa mais filosófica, alguma mentalidade, algum comportamento, alguma questão psicológica, emocional, antes de ir direto, né, para borda incisal, né, que muitas pessoas querem. Então, tem uma coisa que eu falo, reconhecimento certo na hora certa. E o que eu noto, principalmente meus alunos aqui, que tem mais de 20, 25, 30 anos de formado, é que vocês estão numa eterna busca, né? E tem uma coisa que às vezes a gente, nessa busca, nessa jornada, às vezes a gente perde um pouco a mão, né? E tem uma frase, né, de um grande pensador aí, estoico, que é o Zeno, né? Que ele fala assim como alguém se delicia melhorando a sua fazenda e outra pessoa o seu cavalo, eu me deleito vendo meu próprio desenvolvimento dia após dia, tá? A grande sacada é que às vezes a gente não para pensar no quanto efetivamente a gente tá olhando, né, e realmente curtindo a jornada. Essa é a grande verdade, né? Então, o reconhecimento certo na hora certa, tá? Muitas vezes aqui vocês estão buscando uma conexão, estão buscando uma semente, né, de entusiasmo. Muitas vezes a gente está numa jornada dentro do consultório, reabilitando sozinho os pacientes, e a gente fica muitas vezes, né, sem um ponto de apoio. O Café com Hirata é para que você entenda que você pode sim absorver mentalidade, comportamento, técnicas, materiais, conexão com o teu paciente, como fazer para setar a tua carreira, para realmente você seguir numa jornada e você deixar de ter um emprego e começar a ter uma carreira, uma vocação. Eu gosto muito de ler coisas sobre a filosofia estoica, tá? E aí, uma coisa importante é como saber se você evoluiu como dentista e aceitar o crédito que lhe é merecido. Porque às vezes a gente pega alguns indicadores para ver se a gente está indo bem na carreira e a gente às vezes não saca o quanto a gente já evoluiu, né? É difícil enxergar o quão longe você foi na tua carreira enquanto você está focado em cada pequeno micro passo que você quer dar dentro da tua carreira, né? Provavelmente alguém já comentou com você assim, nossa, como você mudou, como você está melhor, mas é difícil perceber quando você vive olhando, né, ao redor do próprio umbigo todos os dias. E isso acontece comigo pra caramba, por isso que eu estou passando para vocês, né? Então, muitas vezes você está evoluindo. E a gente quer passar algumas coisas em relação a como você, né, sacar como anda a tua evolução dentro da tua carreira, tá? Então, assim, o que acontece muito é que todos nós,
a gente se foca muito no que está faltando dentro da nossa carreira, do nosso consultório, ao invés do que você já conseguiu conquistar na vida. Essa é a grande verdade. Porque é difícil dar crédito sobre o que no fundo você realmente merece. Né? E por isso que Charlie Munger, né, o grande parceiro de Warren Buffett, falava, né, mereça o que você deseja. Né? Então, existem alguns sinais de que você evoluiu mais do que você consegue perceber. E eu já vou fazer um aquecimento com você em relação a isso. Tá? E, bom, deixa eu fazer aqui uma coisa. O sinal 1, né? E aí eu queria que você, para trabalhasse comigo nessa, né? Sobre a evolução que você efetivamente fez na sua carreira como dentista. Você tem algum procedimento que antes você considerava impossível de ser feito ou realizado com seus pacientes? Né? Hoje você faz esse procedimento e você tem um procedimento que para você antes era muito difícil, muito complexo, que você ficava a noite sem dormir. Ou você nunca teve um procedimento que você ficava assim, preocupado, ansioso, e hoje você faz bem. Você já parou para pensar nisso? Tá? A gente hoje, às vezes, domina melhor esses procedimentos e isso passa batido. Tá? Isso já é um sinal de que você está melhor. Veio hoje cada dia com mais preocupação em realizar meus trabalhos, cada vez mais dedicação. Então, assim, essas coisas são importantes, porque, na verdade, essa preocupação, essa dedicação faz a gente olhar muito no micropasso, que não está errado, tá? Mas pensa bem, tem coisas que você, sei lá, há 5 anos atrás você tinha uma baita dificuldade de fazer e que hoje você não tem mais isso. E isso é um sinal de evolução. Isso é um sinal de que você talvez mereça mais do que você acredita que você mereça, tá? Então isso, gente, esse primeiro sinal tem a ver com o que eu falei no slide anterior, tá? Existem sinais de que você evoluiu mais do que você consegue perceber. O problema é que a gente se foca apenas no que está faltando, né, ao invés do que você já conseguiu conquistar na vida. Por isso que muitas vezes você está insatisfeito com o que a odontologia te deu de ROI, Return Over Investment, de retorno sobre investimento. Mas você evoluiu. Tá? Essa é uma grande sacada. Tá? Essa é uma grande sacada. Tá? Então vamos para um segundo sinal. Eu peguei alguns só para vocês sacarem. Tá? Me responda aí, você não se identifica mais com muitos protocolos clínicos, mas respeita e aprecia o papel de cada um na sua carreira, né, que você viveu dentro da sua carreira? Então assim, você tem muitos protocolos, muitos fundamentos que você não faz mais, né, mas você se recorda deles, você respeita ter utilizado eles durante uma parte da tua carreira. Né? Você entende que ele fez parte como um bom degrau para você ir para um próximo passo. Tá? Se você realmente percebe isso, você já evoluiu dentro da tua carreira. Então, assim, fazer realmente... quando você vai vasculhar né, as indicações puras de odontologia aditiva pura, né, você pegar, adicionar algum material, seja resina, seja porcelana, sem preparos, você vai notar que nem sempre é assim. Você pega a magnificação e você olha, né, você vê que você tem um overlap, você vê que você tem uma área que você tem acúmulo, você tem um comportamento muitas vezes, né, ruim, biológico, que não funciona bem com o periodonto. Né? Então, assim, se você já utilizou alguns protocolos e você reconhece que você utilizou, foi bom durante um tempo e você evoluiu na carreira. Tá? Então, eu estou falando umas coisas que parecem óbvio, mas o problema é que às vezes você fica se chicoteando na carreira, né? Se comparando com um amiguinho que trocou de carro, que reformou o consultório, que comprou um CAD, que comprou um fotopolimerizador, que parece que tem mais paciente que você, e você evoluiu. Você não tem que se comparar com um amiguinho do lado ou com um cara outlier, né? Fora da média. Você tem que se comparar com o seu próprio sarrafo. O quanto você, né, 0,1% melhora todos os dias. Eu vou te falar, 1% todo dia é muito difícil. É muito difícil. Tá bom? Aqui para um terceiro sinal. Você prefere desfrutar mais sua conexão de confiança com seus pacientes do que buscar o sorriso perfeito hoje em dia? Você aprecia mais o relacionamento que você tem de elo de confiança com os seus pacientes? Você aprecia mais isso do que a buscar um sorriso perfeito?
E é uma coisa complexa, né? Porque a gente é bombardeado pelo algoritmo no Instagram, no Facebook, no YouTube, por sorrisos perfeitos, né? Quantas vezes num dia você fala, tô feliz. E aí de repente você vê um dente lá enorme no Instagram, com uma borda, um brilho, né? Um aspecto que você fala, nossa, é mais bonito que o dente natural. E você se sente uma porcaria. Você fala, cara, como ele conseguiu esse resultado? Né? Como ele conseguiu essa foto? Né? Como ele conseguiu essa anatomia em resina? Né? E você tem longevidade. Sim, todos vocês que estão aqui, que vocês permanecem comigo ao longo do Café com Irata, eu tenho certeza que vocês desfrutam e valorizam a conexão que vocês têm de confiança com os seus pacientes. Porque quando você está buscando o sorriso perfeito, sabe qual a pessoa que você mais se preocupa? Não é o teu paciente, é o teu ego, é você. É você fazer assim, ó. Nossa, como eu sou habilidoso, como eu sou diferenciado. Dane-se isso. Tá? Porque quem paga as tuas contas, quem faz você poder conquistar as coisas que você conquista são seus pacientes. Tá? São seus pacientes. Os pacientes sempre em primeiro lugar, tá? E finalmente, tá? Se você tivesse que contar a tua versão mais jovem, de 10, 15 anos atrás, sobre qual profissional que você se tornou, que você é hoje, provavelmente você acredita que a tua versão de 10, 15, 20 anos atrás, ele ia acreditar em quem você se tornou? Ou quem você se tornou, quem você é hoje, era tão óbvio há 15, 20, 25, 30 anos atrás? Responde aí para mim. Tá? Esse é um sinal importante, né? Quando eu penso sobre como eu estava 20 anos atrás, né, 2004, eu era recém-formado, né? Eu estava realmente, acho que eu nem tinha consultório. Eu nunca ia imaginar que eu ia estar fazendo o que eu faço hoje. E aí, Irata, como é que a gente sabe, como é que no momento que eu estou, eu posso prever como eu vou estar daqui a 10 anos? Eu posso dizer que você não pode prever. O que você pode fazer é se arriscar a sempre dar um primeiro passo, e um segundo, e um terceiro. Você só consegue descobrir como vai ser o futuro dando o primeiro passo agora. É igual as pessoas falam, acho que eu preciso terminar tal coisa, fazer tal coisa para fazer isso que eu tenho que fazer agora. Não vai chegar ao momento certo nunca. Pode acreditar. Quantas vezes você já tentou achar o momento certo para perder um pezinho, fazer uma dietinha, começar na academia? E aí vem uma agenda complicada, vem um encaixe de paciente, vem uma consulta que demorou mais. E aí você queria sair 5 horas do consultório, saiu 6h30, tá cansadona e é difícil ir para a academia. Tá? Tem um conceito em inglês que chama Seize the Day, né? Que é assim, domine o começo do seu dia. Eu sempre estudei muito, mas sempre achando que faltava água. É isso aí, Sara. Tá? O momento certo é agora, exato. Tá? Só que o momento certo é agora para você dar o próximo passo. O problema é que a gente, às vezes, a gente se conecta muito com o que aconteceu, né? E a gente usa aquilo para realmente determinar o futuro. E não é assim que acontece. Né? O futuro você se foca olhando para frente e não olhando para trás. Então, tudo isso, esses 4 sinais, tá? Eles estão conectados com isso aqui, ó. Existem alguns sinais de que você evoluiu mais do que você consegue perceber. É difícil você se dar o crédito sobre o que você realmente merece, porque você está se focando apenas, né, no que está faltando. E não é um novo foto, não é um novo adesivo, não é o microbrush, não é o pincel que o professor está usando, não é aquela matriz de cobre. Tá? Pode ter certeza. Vamos falar de reduzir ou não a borda incisal, agora que eu abri a cabeça de vocês. Você indicaria a redução dessa borda incisal, né? Você indicaria a redução para um preparo de redução, um envelopamento de borda incisal desse caso? Você colocaria sua ponta diamantada nessa borda? Sim ou não?
que você acha? Né? Vamos dar uma olhada? Paciente jovem, 35 anos, paciente com distúrbio temporomandibular, com bruxismo, hipertrofia de masseter, paciente aí que já perdeu provavelmente 1,5 milímetro, paciente que tem dentes desgastados, teve uma questão de refluxo, acidez. Você pode ver que ele tem microtrincas, né? Uma acomodação biomecânica esmalte. Mas esse dente, olha só a inserção da papila. Só uma dica estética para todos vocês. A papila deve estar inserida no primeiro terço, né, da coroa dos incisivos centrais, dos incisivos centrais, eu diria. Entre os incisivos centrais, a papila deve pegar o terço cervical. Quando ela pega aí 2/3 do comprimento efetivo da coroa, você está com um problema. Se você vai fazer resina, se você vai fazer cerâmica, facetas, lâminas, e você não fizer corretamente a adequação de preparo, você vai ter black space, você vai ter triângulo escurecido, o paciente vai ficar achando que ele sempre tem uma sujeirinha entre os dentes, tá? E você não precisa reduzir essa borda incisal. Ela já está pronta para você envelopar. E você não precisa fazer chanfro palatino. O que você deve fazer é uma plástica gengival nesse paciente, tá? Dá uma checada na inserção de freio labial. E aí você sobe essas papilas, tá? E você, nas adequações de preparo para lâmina, faceta meio microlaminado, você tem que invadir, envelopar as proximais, quase deixando microscopicamente subgengival a papila, para você ter um perfil de emergência, seja por uma resina direta, seja por uma faceta de porcelana. Um perfil de emergência, um momento clínico laboratorial para você não deixar black space. Uma coisa que eu queria salientar para vocês é: o que vocês fariam numa borda como essa? Tá? E essa borda aqui? Você iria fazer uma redução com pontas diamantadas para envelopamento incisal? Aqui está um close-up bem próximo, tá? Paciente jovem, modelo, menina linda, hoje é nutricionista, mora nos Estados Unidos, tem uma filha linda, querida Lígia. Um grande beijo para a doutora Lígia. E ela tinha uma atrição, ela não usava placa, tinha dor de cabeça, aquela coisa toda, né? Sentia zumbido, barará. O que eu faria aí, quando eu fiz um encerramento, 100% aditivo, ela tinha um bom alinhamento dos dentes e as bordas destruídas. Numa situação como essa, com as bordas destruídas, se você pegar uma Soflex, quem aqui nunca ouviu falar de uma sequência de tira Soflex da 3M? Pega a mais abrasiva e aí tira essas espículas de esmalte sem suporte, né? Regulariza essa borda buscando um arredondamento, buscando convexidade, tá? Tira essas microconcavidades desses esmaltes sem suporte quebrados. Combinado? E vai ser feliz. Adequação de preparos para microlaminados. Quem é do programa Prepidente 2.0, vocês tiveram para facetas. Mas existem as adequações de preparo para microlâminas, que é um caso como esse, tá bom? Aí o envelope está parcialmente pronto para você. Você só precisa, né, tirar essas irregularidades de borda e o envelope está pronto. A redução incisal está pronta. E aqui, ó, paciente com lentes de resina ou facetas de resina, paciente que tem um fenótipo gengival misto para espesso, recessão no 21. Aí o que acontece? Essa margem ela foi empurrada porque tinha overlap em resina. Ele tinha resina de canino a canino superior. Ele estava com basicamente ausência de dominância de incisivos centrais. Ele estava com o que eu falo de uma dentição comoditizada. Tá? É o famoso Hollywood Smile. Não tem nada, né, de pregnância da forma, né, nessa dentição. Não tem individualização. Tá? Então, o que você faria aqui? Você ia desgastar com broca para envelopar as incisais desses dentes? O que vocês acham? O que eu diria para você, que foi o que eu fiz, eu tenho um laser de alta potência de diodo, né? Eu fiz uma plástica, obviamente eu fiz a mensuração, a sondagem periodontal,
Fiz uma plástica gengival bem localizada, equilibrando os triângulos gengivais entre caninos, laterais e centrais. Melhorei principalmente a simetria de curvatura de margem dos centrais. E principalmente os centrais, eles precisariam de pelo menos 1,5, 2 milímetros de aumento, por mais que não pareça. Tá bom? O dente estava muito curto. Paciente face curta, né? um ângulo goníaco, né? Muito fechado, hipertrofia, né? Aquele temporal que salta e abre o óculos, se você me entende. Tá? Então, quando a gente faz uma análise de risco desse paciente, é um paciente horizontal, é um paciente comedor de esmalte. Tá? E como ele vai ter, qual vai ser o padrão dele de envelhecimento sobre as suas restaurações, sejam de cerâmica, sejam de resina? É voltar a horizontalizar e achatar a dimensão vertical de oclusão. Tá? É começar a achatar posterior, relatar problemas anteriores, projetar a mandíbula à frente e bater o carro na porta da garagem. Tá bom? É basicamente isso. E aqui, ó, olha que interessante. A paciente, ela tinha feito 2 coroas metalocerâmicas no 21-22, né? E ela tinha uma plástica em resina composta no 11, né? E ela veio para fazer o 11, né? E nós fizemos o 11. O que você acha que eu fiz nesse 11? Olha só que interessante. Vamos fazer uma análise clínica, né? E de momento laboratorial aqui. O 21, ele está um passo à frente. Se eu pegasse um scanner e fizesse uma cópia e espelhasse no 11, eu ia já ter o espaço de uma lâmina pronta aí para mim. Eu tenho que pegar uma Soflex, tirar esse esmalte sem suporte, né, que ficou uma lâmina muito fina de esmalte. E aí, basicamente, gente, é só fazer uma adequação de preparo aí, né, arredondar um pouquinho mais na mesial, fazendo um envelopamento um pouquinho mais assim, tudo em esmalte, e escanear e copiar essa anatomia do 21. Só que acontece? A gente já é velho de guerra, né? Já faz odontologia estética há um bom tempo. Eu fiz uma simulação digital de sorriso, onde a gente corrigia a cor do 21. Você dá para ver que ela está ligeiramente acinzentada, coroa metalocerâmica, né? E ela já reclamava um pouquinho, em alguns momentos ela não tinha, né? Você vê aí no pico do zênite gengival do 21, começa a ter, né, uma alteração de cor. E ela falou assim: Fábio, dá para fazer alguma coisa no 21? Eu falei: dá. Tanto que uma segunda opção de tratamento que eu daria é substitua o 21 e 22. Né? E aí a gente acabou fazendo novas coroas no 21 e 22, né? Sem metal, que eu tivesse um controle melhor do substrato. Então eu fiz uma maquiagem interna do substrato, né? Tinha endo, tinha pinos metálicos, uma série de coisas. Eu não tirei o pino metálico, fiz uma maquiagem sobre o pino metálico, eu reduzo o pino metálico, faço um preparo em ombro reto sobre gengival, e aí faço uma maquiagem, uma estratificação, né? Quem é aluno do Residência de Neon sabe, né? Do Academia Irato também. E aí a gente, é meio complexo, mas eu faço uma estratificação achando a cor do terço médio do dente 11 e 12, e eu replico sobre os preparos de coro total do dente 21 e 22. E aí eu tenho todos os 4 substratos com o mesmo padrão de cor. Tá? E aí o que acontece? Micro preparos, né? Adequações de preparo 11 e 12, e troca substituições de coroas de porcelana 21 e 22. O que existe uma técnica muito interessante no caso como esse, para não dar ruim, eu faço como se fosse uma infraestrutura, né? De uma coroa reduzida no 21 e 22, para ver se eu tenho exatamente a mesma tonalidade, o mesmo matiz, o mesmo valor de cor do 11 e do 12. E aí a gente faz uma microlâmina em tudo, nos 4. Tá? É como se eu fizesse uma infraestrutura com preparo de lâmina no 21 e 22, para a gente não errar. Tá? Paciente jovem, né, 42 anos, e ela era muito arquiteta, ela era muito detalhista nessas coisas. Tá? Então, qual que é o segredo? Né? Veja só que às vezes a gente tem que ter o gabarito na cabeça, a gente tem que ter esse incisivo, esse 11 na cabeça. Porque aí quando a gente encontra o 21, a gente entende o quanto existe de possibilidade de adição.
tá? O que determina esse envolvimento incisal no preparo não seria a oclusão de forma geral em cerâmica? Tiago, eu não sei se eu entendi a sua pergunta. O que determina esse envolvimento incisal no preparo não seria de forma... Olha, aí talvez você esteja falando de pacientes que tenham um afundamento, um colapso oclusal, um colapso posterior. Isso é outra coisa. Né? Eu estou considerando no paciente que ele tem uma sobressalência, ele tem uma sobremordida estável. Tá? E aí você vai trabalhar. Pacientes com colapso posterior, pacientes com colapso posterior, eles têm que ter um restabelecimento vertical, da dimensão vertical de oclusão. Você tem que girar essa mandíbula. Você vai ganhar, você vai posteriorizar cada inferior, você vai ganhar transversalmente, anteroposteriormente e verticalmente. Você não ganha só na vertical. Você aumenta o tamanho da garagem para o carro entrar e não bater o para-choque no portão da garagem. É basicamente isso, tá bom? Você, se tem uma questão posterior, você restabelece posterior, gera sobressalência, gera sobremordida e, se precisar, reabilita a palatina com resina composta direta, com facetas em resina indireta, que seja, tá? E aí caminha para a odontologia aditiva. Mas o que eu quero mostrar aí? Tudo se baseia numa visão que você tem que ter prévia do gabarito da anatomia e do volume dental que você precisa chegar. Você olha dente natural todo dia. E eu duvido que você fique olhando o dente natural e você fique enxergando esses dentes de Instagram. Porque a dentição natural, infelizmente, não se comporta como na fotografia que você vê no Instagram. Tá bom? Né? Olha só, paciente jovem, abundância de esmalte. Quando você tem abundância de esmalte, dificilmente você vai ver uma incisal marcada. É isso que você vai ver, ó. Você tem uma incisal, mas é muito mais a forma. Deu para entender? Combinado? E quando você pega uma paciente um pouco mais jovem, com anorexia nervosa, né, com vômitos frequentes, biocorrosão, é isso que você vê. E você tem que entender que não dá para só colocar um material sobre esse dente. Né? Você precisa fazer um certo nível de ajuste para acomodar melhor os materiais restauradores. E não é meter broca para acabar com o dente, não tem nada a ver. É igual uma vez um aluno falou assim, isso que você fez é a famosa prepara coroeta. Coroeta nada, não tem nada de coroeta. É um preparo clássico convencional de faceta de resina, faceta de porcelana, né? Com integridade completa da palatina. Tá? Só que o paciente tem o quê? Muitas restaurações em resina composta. Tá bom? Então, enceramento que vai te guiar para recuperar e confirmar, né, a validação do volume que você deve dar. Deu para entender? Então, aqui você está vendo uma lâmina para um paciente que eu estava fazendo uma prova seca, né? Ela estava sendo encaixada sobre o dente adequado. Tá? E aí o que acontece? Né? Você está vendo aí essa translucidez de borda incisal, é porque simplesmente não estava completamente assentada, eu estava fazendo um movimento, aí eu fiz uma fotografia, quando ela assenta seca, parece que tem mais um efeito específico, quando você põe o gel de glicerina colorido, muda o efeito, vai perder o valor, vai ficar mais amarela, vai ficar mais natural. Você às vezes fala assim, nossa, mas estava tão branquinho, agora está mais amarelado. Sim, você tira o oxigênio, você tira o ar entre a restauração e o dente, e você transporta a cor do substrato e como ele vai influenciar a sua restauração cerâmica. E aí, o que vai ter? O quanto você foi preciso no seu diagnóstico e planejamento, as guias que você criou, a diligência nos teus preparos, como você criou a espessura adequada para a restauração. Então, neste momento de prova, é onde você só checa o quanto você conseguiu criar uma contingência clínica, onde você tentou minimizar ao máximo possível os erros clínicos. Tá bom? Então, isso é uma coisa muito importante. Tá? E aí, os tipos de recobrimento incisal. Tá? O famoso window prep, né? O preparo em janela, que é muito feito em pré-molares, molares, né? Como você está vendo aí no B, tá? Que não envolve envelopamento de borda.
Esse feito em caninos incisivos, eu diria para você que é fria. Tá? Às vezes em caninos nem tanto, mas incisivos normalmente dá ruim. Por quê? Porque a interface de cimentação ela vai estar numa área perigosa. Tá? Aí no C é o que eu recomendo, envelopamento em ombro reto. E aí em D, algo que eu não recomendo, que é um microchanfro, um chanfro palatino. Né? Você vai estar colocando o término numa área côncava, numa área de grande acúmulo de tensão e estresse, principalmente quando o incisivo segura a força de cisalhamento que vem da protrusiva dos inferiores. E aí a gente vai ter trincas acontecendo na cerâmica, né, por palatino. Então, prestar atenção, né? Então, aqui o caso da lija. Você veja que a gente aumenta, a gente é aditivo de uma forma grande. A gente não só aumenta envelope incisal, a gente dá muito mais convexidade e volume para essa paciente. Paciente, gente, com 32 anos de idade, 28 anos, que está com uma dentição muito machucada, né, ela merece e deve receber volume. Quando é que uma paciente como essa não deve receber volume? Se ela tem dentes muito apinhados, vestibularizados. Tá? Tem algumas pacientes que eu brinco, eu falo que ela tem os dentes como se fossem saias abertas, né? Os dentes estão abertos. Isso vai fazer com que você tenha que ser mais subtrativo. Tá bom? Eu acho que isso é importante que a gente passe para vocês, né? Então, o que eu diria? Né? Tem essa autora, né, que ela escreveu um livro que chama Bird by Bird, né, que é um livro sobre como melhores práticas e conselhos, como escrever um livro. Né? E o meu sonho um dia, né, eu tenho certeza que ele vai se realizar, é escrever um livro. Né? Não somente um livro cheio de casos clínicos, mas um livro. Tá? E a Anne, ela fala o seguinte: o perfeccionismo é a voz do opressor, o inimigo do povo. Vai te manter preso e enlouquecido por toda uma vida. E é o maior obstáculo entre você e um primeiro esboço medíocre. Eu vou falar de novo, tá? O perfeccionismo é a voz do opressor, o inimigo do povo. Vai te manter preso e enlouquecido por toda uma vida. E é o maior obstáculo entre você e o primeiro esboço medíocre. No nosso caso, não é o primeiro esboço, né, de uma ementa de um livro. É o primeiro esboço do primeiro rascunho de design de um sorriso. É o primeiro rascunho de um preparo conservador em dentes posteriores. É o primeiro rascunho de uma reabilitação adesiva que você acredite. Porque às vezes o teu perfeccionismo é o teu opressor. É a voz que te oprime. É o inimigo da tua carreira. Ele te enlouquece todos os dias. E ele cria um obstáculo intransponível e você nunca consegue dar o primeiro passo. É isso que acontece. Deu para entender? Essa frase da Anne é muito poderosa. O livro dela é para quem né, gosta de ler, gosta de escrever, é um livro maravilhoso. Maravilhoso, chama Bird by Bird. Que assim, é quase como se ela falasse assim: uma página de cada vez, uma frase de cada vez, um parágrafo de cada vez, uma palavra de cada vez, né? Um pássaro depois do outro, bird by bird, tá bom? Então assim, eu acho que é fundamental. A gente está basicamente tentando falar para você o que você precisa, tá? E muitas vezes o teu perfeccionismo faz a tua reabilitação ficar aquém do que o teu paciente merece e do que você merece. Tá? Para pensar. O quanto esse perfeccionismo não é uma voz que grita na tua cabeça, né? Que é um inimigo dentro de você, é o famoso fogo amigo. Né? Para com esse negócio. Né? Segue em frente, cara. Passou, vai para frente. Um passo de cada vez. Tá? A vida é feita, né, de pequenos passos e os bastidores. E não é no palco do Instagram. Não é no palco do Facebook, do YouTube. É nos bastidores que o negócio acontece. Né?
Você agradeça todos os dias os obstáculos que você tem na vida. E, né? Perfeccionismo nos causa medo. Isso mesmo. E olha, perfeito, viu, gente? Só a mão de Deus. Frente aos fracassos, ou você vence ou você aprende. Do meu querido Guy Kawasaki. Tá bom? Ex-chefe evangelista da Apple. Trabalhou com o Steve Jobs e hoje é chefe evangelista do Canva. Quem nunca usou Canva para fazer um post, alguma coisa assim, né? Pura verdade, boa reflexão. Começando a melhorar. Meus queridos, né? O que eu peço sempre para vocês, né? Compartilha o Café com Irata. Marca a Fábio Irata Education. Vamos, né, fazer esse negócio crescer. Me ajuda, tá? É isso que eu peço para vocês. Eu estava vendo o Robert De Niro falando para vários atores famosos numa mesa redonda. Ele falou assim, quando você estiver fazendo muito sucesso, não deixa isso te pegar. Quando você estiver muito por baixo, não deixa isso te pegar. Bird by bird. Letra, palavra por palavra, frase por frase, parágrafo por parágrafo. Um passo de cada vez. Estrondou, o paciente falou que você é o melhor dentista do universo. Baixa a bola. Você não é o melhor dentista do universo. Tá? E você também não é o pior dentista do universo. Então, assim, experimenta, comemora a sexta. E no sábado, mantenha a tua energia de que não acabou. Que é uma continuidade. Né? E eu diria para você, se você, como dentista, como profissional liberal da área de saúde, de áreas médicas, como odontologia, não fica pensando em se aposentar, pelo amor de Deus. Tá? Porque às vezes a odontologia vai ser o que vai te salvar de Alzheimer, Parkinson, doenças cerebrais degenerativas. Porque é legal você estar estudando. É legal você estar recordando. Tá? Então, mantenha a continuidade. O jogo é infinito. E se a partir do momento que você seta uma limitação para a tua vida, game over. Tá bom? Domo arigatou gozaimashita. Fiquem com Deus. Um beijo no coração. A gente se vê em breve.